Tá, agora sim. Vai valer a pena, vai valer a pena. A aula é boa. Me esforcei. E o professor já começou? Então vamos começar com uma de Maria, né? Então, comecemos em nome do Pai, Filho do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. seguimos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, muito bem, sejam muito bem-vindos à segunda versão de um curso que já foi dado aqui no CEAN sobre a história do cristianismo, do cristianismo até Constantino. Nós vamos ir até Constantino, acho que são 8, 9 aulas, e que dá para fazer em 100 aulas, né, inclusive. É muito conteúdo, né? Inclusive, nós estamos refazendo esse curso, que no estudo, à medida que você vai estudando alguma coisa, você vai acrescentando informações, né? Então, é por isso que nós vamos refazer. Alguns dos nossos cursos serão refeitos depois de alguns anos, né? Temos cada vez mais informações. Então, eu gostaria de começar assim, ó. Por que estudar a história do cristianismo? Por que exatamente convidá-los a vir aqui e ficarem... Vocês vão ficar 2 meses comigo aqui, eu vou ficar 2 meses dando essas aulas, né? Por que sair de casa, né? Sentar aqui e me ver ouvindo contar a história? Depois que já aconteceram, a gente não pode mudar, né? Eu não posso impedir os romanos de destruírem Cartago, nem nada disso. Mas por que nós estamos... por que estudar a história? Principalmente a história do cristianismo. No final desse curso, tem uma coisa que eu quero que vocês saiam daqui, eu quero inculcar em vocês, né? Eu quero colocar em vocês um pouco de desejo de ler e de pesquisar a história. Porque o negócio é o seguinte, eu digo que o estudo da história, ele precisa dialogar com a teologia e com a filosofia. Se você fica só na história, você acaba caindo em alguma das escolas históricas e você acaba se perdendo, você não consegue compreender aquilo que aconteceu. Então, porque, por exemplo, você explicar a história do cristianismo através da visão marxista, né, dizendo que Israel era um ponto comercial e por isso que aquela região era importante no mundo, você vai se perder do que está errado. Israel era pobre. Os principais pontos comerciais do Império Romano não era Israel, não era a Judéia. Ou você pode cair em alguma outra escola da histórica ali, por exemplo, a história pela visão dos reformados, dos protestantes, você vai se perder ali quando a gente começa a contar a história da igreja. Porque eles dizem que desde o começo já começaram as deturpações do cristianismo. Isso é errado também. Então, assim, ó, através da história, eu prometo para vocês, nós vamos encontrar Deus. Deus agindo. Deus age na história. E Ele age de 2 formas. Ele age de forma explícita. Vocês vão encontrar na história Deus agindo de forma explícita ou de forma implícita. De forma explícita, como? Deus agindo assim, abrindo o mar, ou falando para Abraão, eu quero que você faça isso, né? Mas de forma implícita também, como por exemplo no livro de Esther, onde Deus ele não aparece, ele não fala com ninguém, mas ele age e salva o povo, né? Então, por que estudar a história?
para encontrar Deus, para encontrar o Criador. Vocês vão encontrar Ele. Porque o cristianismo, à medida que a gente vai avançando na história do cristianismo, é puro milagre. O cristianismo não faz nenhum sentido. Ele só faz sentido quando você já tem a fé, quando você sabe que Deus age no mundo, através dos milagres, né? Porque sem cristianismo, Pedro era um pescador. E com o cristianismo, ele espalhou a mensagem e acabou morrendo lá em Roma, né? Então, aí o Espírito Santo agindo. O Espírito Santo agindo. O Pedro, sem o cristianismo, Pedro, sem o Espírito Santo, ele era só um cara pobre, que nem ele nem era um bom pescador, né? Conseguia pescar as coisas direito lá, não tinha peixe lá, aquela coisa toda. Era uma desgraça. Agora, com o cristianismo, com a refusão do Espírito, ele espalhou a mensagem para todo aquele mundo. E eu prometo para vocês vão encontrar Deus agindo através da história do cristianismo. É milagre atrás de milagre. Não faz sentido, a história do cristianismo não faz sentido. Só faz sentido se você tem a fé. Então você tem que ter a fé, né? E outra questão é o seguinte, ó. Eu acho que todo mundo estava aqui na missão ontem, né? Desde domingo. Na primeira leitura foi Oséias. O Leonardo leu sobre o profeta Oséias, né? O profeta Oséias foi mais ou menos 600 ou 700 anos antes de Cristo. Aí a segunda leitura foi o Salmo. Os Salmos foram escritos pelo rei Davi e pelo rei Salomão. Terceira leitura foi, tu leu a carta de São Paulo. Isso. Primeiro século. E aí depois o Evangelho, né? Então, se vocês pararem para pensar, nós estamos sempre estudando história. A gente está sempre em contato com a história. Com épocas diferentes da história, que juntando tudo há quase 1000 anos, né? Desde Oséias até, né, no caso de ontem, desde Oséias até o Evangelho, as cartas de São Paulo, são quase 1000 anos ali que vocês leram. Então a gente está sempre entrando em contato com a história e vendo o milagre acontecer, Deus se revelando. Então, muito bem. Hoje eu dividi a minha aula hoje em três partes ou 4, dependendo se eu vou me estender muito aqui. Mas aí não tem problema, aí a gente continua na próxima aula, vai ser a parte 2. Né? Então, assim, o nosso primeiro livro que nós vamos nos utilizarmos é a Bíblia. Né? É a Bíblia e a leitura da fé. Ler com a fé, sempre. Né? Isso aí é uma coisa muito importante, é ter como base. Né? Então eu dividi a nossa aula, eu vou explicar primeiro o mundo, como é que era o mundo do nascimento de Cristo, depois eu vou explicar Roma, e depois eu vou explicar, né, eu vou diminuindo, como é que era o mundo, o que era Roma e o que era Israel naquela época. Né? Então o mundo, alguém sabe me dizer, mais ou menos, sem me falar no Império Romano, o que existia no mundo na época? Fora o Império Romano, o que tinha no mundo? O que existia no mundo 2000 anos atrás? Especificamente 2000 anos atrás. Toda a China, todo o Japão, tudo. Vamos lá. O Oriente. Tu falou em... Tinha Babilônia, Tinha tudo. O Não resto tinha. é o mundo antigo. Não tinha absolutamente nada. A China, vamos começar lá a China. A China não era a China. A China era a época dos 3 reinos. Eram vários reinos divididos que ficavam naquela área onde hoje é a China. O professor que gosta de quadro é ruim. Tá, então não era a China, eram vários reinos que seriam a China. E a China nunca foi a China. A China sempre foi uma dinastia que
ia sobrepujando a outra, né? Tá certo, a China existia, mas não era essa China, eram reinos pequenos da China que estavam sempre brigando um com o outro. A Índia não era a Índia, eram pequenos reinos indianos, né, que estavam também sempre brigando um com o outro. Eram reinos todos pequenos, tanto na China quanto na Índia eram reinos pequenos que estavam ali brigando um com o outro. Na Austrália, o que tinha na Austrália? Bem longe lá, não tinha nada, era um monte de as tribos dos aborígenes lá, não tinham nações nem nada. Na África, ótimo, a África, um continente bem grande também, tu tinha um ou outro império pequenininho assim, mas realmente pequeno, do tamanho, sei lá, de Santa Catarina, assim, império de Axum, se eu não me engano, mas era lá embaixo, longe de tudo. Na Arábia, na Península Arábica, o que tinha? Tu tinha as tribos árabes, só tribo, uma separada da outra, assim, que eram basicamente grandes clãs. Na Europa, não cheguei no Império Romano ainda. Na Europa, fora do Império Romano, o que tinha? Tinham as tribos, os romanos chamavam de bárbaro. Bárbaro significa estrangeiro, né? Aí tu tinha e as bárbaras. Sim. Tá. Eram estrangeira. Aí eles se dividiam em celta. O celta é ingleses, irlandeses, os franceses. Aí os germânicos, eles eram da Alemanha. Eles eram uma tribo mais guerreira do que o celta. O celta era mais do comércio. O germânico, que são os godos, os vândalos, os suevos, essas confederações de tribo, eles eram mais da guerra. E lá para a Rússia, tu tinha os citas e os eslavos, né? Os romanos capturavam eles, levavam para Roma, e aí surgiu o escravo, né? O escravo, né? O Império Romano funcionava à base de escravidão. Gente, não tinha nada. Estava tudo quebrado, um monte de tribo na África, tribo na Austrália, tribo na Alemanha, né? E na América, o que tinha na América? A mesma coisa que os espanhóis encontraram. Tinha tribos separadas de índios, né? Os maias existiam, né? Mas os maias não eram um império, eles eram também uma união assim, e meio que a mesma coisa, tipo, tu tinha uma tribo ou outra mais avançada, mas não nos deixaram praticamente nada, né? Eles tinham um avanço assim em astronomia e tal, né? Isso é o contraste quando nós falamos da importância do Império Romano. O Império Romano estava avançado 2000 anos, perto de uma tribo dos bárbaros da Irlanda, por exemplo. O Império Romano era o ápice da humanidade. Eles estavam em outro patamar, né? Quando nós falamos Leonardo fala muito bem na plenitude dos tempos, né? Tipo, Cristo ele chegou numa época de relativa paz humana, né? Mas não só isso, os romanos eles chegaram em outro nível assim, de civilização. Eles avançaram demais. E é nesse ponto, todo o território dominado pelo romano, essa era a Pax Romana, que era a paz romana. Esse era o Mare Nostrum, o Mediterrâneo era o nosso mar. Eu coloco meu produto onde eu quiser, né? Em Atos dos Apóstolos, quando eles estão pregando, e aí eu dito que tem vários povos ouvindo eles pregando, Pedro e Paulo, né? E aí fala nos núbios. O que são os núbios? Pô, o cara da África ali, negão. E os frígios, quem são os frígios? Os holandeses, atualmente são os holandeses. Então tinha gente da Holanda em Jerusalém. Esse era o Império Romano. Eram centenas de povos vivendo em harmonia, em relativa harmonia e paz.
Paz militar, sim, tinha uma legião fora de cada cidade, assim. Mas era uma relativa paz, porque sem Roma continuaria tendo guerra civil para sempre. Tribos divididas, né? Então, eu faço um lobby romano, né? Desde muito pequeno estudo sobre Roma e vejo que Roma, antes de Roma, não era só uma dominação, por exemplo, na Mesopotâmia, ou na Babilônia, se eu te conquisto, tu não pode mais ter a tua cultura, tu não pode mais ter a tua religião, tu tem que ter a minha. E o romano estava nem aí para isso. Não, tu tá pagando teu imposto, beleza. Aí, tu pagando teu imposto, eu consigo manter o meu exército. Mantendo o meu exército, eu tenho a dominação. Né? O imperium é isso, dominação. Imperium significa dominação. Ó, tem uma coisa interessante que eu trouxe para vocês aqui, ó. Roma, a capital do mundo, tinha 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes. Jerusalém, né? Sempre que a gente vê aqueles filmes de Cristo, assim, aquele monte de gente na época da Páscoa, né? No máximo 50 mil pessoas. Então esse era o nível de Roma. A capital romana era uma coisa, era o mundo acontecendo ali. Vários povos diferentes vivendo ali. E Nazaré tinha entre 200 e 500 pessoas. Era uma vila. Era uma vilinha. Era, sei lá, uma Vila Nova, talvez. Menor até. Um pequeno bairro. Né? E aí o cristianismo, com um punhado de pessoas, terminou, no final eram 12 ali, ó. Esse foi o princípio do cristianismo. E hoje nós somos quase 3 bilhões de pessoas. Quase 3 bilhões de pessoas. O cristianismo é isso. O tamanho do cristianismo. Então vamos voltar lá para Roma. 3 bilhões, falou? Mais ou menos, assim. Vivos, né? Sim. Fora os que estão no céu. Não, atualmente. No purgatório. Não, você vê o tamanho da semente de mostarda, né? Sim. Isso que nós estávamos falando. Uma semente de mostarda, né? A semente de mostarda literalmente era menos gente que tem aqui hoje, né? São umas 4, 6. É isso aí. O cristianismo era isso aqui, né? O caminho, né? A seita do caminho, o caminho como chamavam. Né? Hoje nós somos quase 3 bilhões. Então Roma, vamos lá para Roma. Eu quero passar uma coisa para vocês, ó, que eu não vejo muita gente falando. Que hoje nós já temos a nossa mentalidade pronta, né? Só que como é que era antes? Nossa forma de pensar. Então, um pouco sobre Roma. Eles tinham uma mulher chamada Réa Sílvia. Ela foi estuprada por um deus da guerra, Deus Marte. Essa é... Não, vamos mais para trás, um pouco mais para trás. Existia Guerra de Troia. Vocês já ouviram falar em Guerra de Troia? Né? Tinha alguns sobreviventes de Troia. Né? Virgílio, ele conta essa história. É um pouco... Ele quer dar uma raiz mítica para os romanos, né? Mas é muito possível que isso aí tenha acontecido, inclusive. Alguns sobreviventes de Troia, liderados por um cara chamado Enéas, ele liderou esse povo para sair da guerra de Troia, para fugir, e eles acabaram lá na Península Itálica. Essa história é contada na Eneida, né? Eneida é a história de Enéas. O poeta Virgílio conta isso. É como se fosse a semente dos romanos. A semente dos romanos. Que raça é essa? Que tipo de gente é essa? Já é uma gente guerreira. Eles são o resultado já de uma civilização avançada. Seriam os troianos.
Não é muita gente que fala sobre isso, porque é um pouco mítico, mas é muito provável que tenha sido verdade. Quando chega a história dos dois irmãos, Rômulus e Remus, que eles são filhos de Réia Sílvia, e que tem essa história também que ela foi violada por um deus da guerra, né? Só que o que significa isso? Que significa que o romano, na origem dele, no ser dele, o romano ele é um ser guerreiro. Ele tem um ethos guerreiro. Ele luta. Ele conquista. Enquanto que Israel dizia, não, sou um povo prometido, não sei o quê, Deus está comigo. O romano também dizia, não, Deus está com a gente também. O Deus da guerra está com a gente. E eu sou assim, eu sou um conquistador. E ele era assim na família, não só para invadir territórios estrangeiros. O romano ele era um conquistador na vida civil dele, por exemplo. Vocês vão entender um pouco mais adiante. Aí tinha o avô deles, que era o avô de Rômulus e Remus, ele era um chefe tribal ali. Rômulus e Remus, eles eram praticamente uma tribo de bárbaros. Mas aí eles tinham os cupincha deles ali, criaram uma facção e tal, e eles foram para as colinas ali, são 7 colinas, e fundaram, e eles viviam por ali, né? Só que tem um detalhe que é o seguinte, ó. Rômulus matou Remus. Ele deu uma enxadada na cabeça do cara, matou ele. E aí ele assumiu ele assumiu a gangue do Remus. E agora eu consegui unificar. E aí ele funda Roma, entendeu? Então assim, ó, fazer conta que eu e o Guilherme somos 2 irmãos, né? Só que tem uma turma que segue ele e uma turma que me segue. Ó, nós somos irmãos. E eu vou lá na enxadada e termino esse papo. E agora a gangue dele é a minha turma. E aí, já que eu sou o chefão, eu tenho que cuidar dessa gente. Acabei fundando a cidade. Era um acampamento, juntou as duas turmas ali. Certo. 2 irmãos. Um mata o outro. E eles se orgulham disso. A fundação de Roma é sangue, a base de sangue. Beleza. Nós temos 2 pares de irmãos na Bíblia também. O primeiro ali, ó. A história de Abel e Caim, né? Deus fica furioso. Aquilo Abel e Caim. São os nomes originários dele. É que eu estou tentando usar os nomes verdadeiros das pessoas, né? Rômulus, Remus, né? Então assim, ó, dentro tá ali o Caim matou Abel. Deus fica triste, fica furioso com isso aí. E é deixado bem claro pra gente que não se faz isso. Não se faz esse tipo de coisa. Esaú e Jacó também. Eu adoro a história de Esaú e Jacó, porque eles já começam brigando desde o ventre, né? E ficam brigando quase a vida inteira. Mas lá no final, na finaleira, né, eles fazem as pazes. E é deixado bem claro pra gente que essa briga só causa problema. Enquanto a gente está lendo a história de Esaú e Jacó, a gente está vendo que é só briga. E é triste. E a gente fica, caramba, por que esses caras não estão unidos, né? Pois é, sei lá, por que tu tá brigando com teu irmão? Mesma coisa. E aí tem um salmo que começa dizendo, é bom e agradável que os irmãos vivam em harmonia. Né? Então, esse é o contraste entre a mentalidade romana e a mentalidade de Israel. O romano é a base de sangue. Ele se orgulha disso. Ele conquista. Israel é o contrário. Mas isso aí
Se tu começa uma civilização assim, vai dar problema. Mais para frente, os romanos já, né, a turma do Rômulus, eles não tinham mulheres. Aí tem, não, obrigado. Aí tem acho que com essas duas cenas romanas vocês vão entender mais ou menos como é que funciona a cabeça de um romano. Então eles fundaram Roma, mas era só homem. Eles eram uma gangue praticamente. Precisamos de mulheres. O que eles fizeram? Existiam uma vila do lado, não era cidade, era uma vila também, do lado que eram várias tribos, as tribos itálicas. Aí tu tinha os sabinos. O que eles fizeram? Eles foram até lá, não, a gente está aqui visitando vocês. Inclusive era uma festa dos sabinos, né? Eles estavam honrando, tipo um carnaval, assim, tipo, um carnaval mesmo, eles estavam honrando um deus lá, fazendo festa, bebendo. E aí os romanos roubaram as sabinas, as mulheres. Eles sequestraram todas elas. Ok. Indo lá para Israel. O povo está no deserto. E tem um rei que quer destruir Israel. Ele não gosta do Moisés, não gosta daquele povo. E ele quase consegue destruir Israel mandando as mulheres deles para o acampamento. São as midianitas e as moabitas, né? E aí o povo de Israel começa, eles casam com essas mulheres, né? Casaram, aquela coisa toda. Deus fica furioso com isso. Ele não gostou disso. Por quê? Porque é o povo estrangeiro que traz, e essas mulheres elas levaram as idolatrias, as formas de viver delas, impuras. Elas eram tudo sacerdotisas. Né? Elas seriam sacerdotisas, seriam realmente idólatras. Então elas estavam indo e estavam ensinando para o povo de Israel o pecado. O povo de Israel estava sendo ensinado pelo próprio Deus. Não tem professor melhor. Quando essas mulheres entram, elas começam a ensinar literalmente o pecado, que é a idolatria. Mas aí deixa bem claro que vocês precisam ser um povo santo, né? Não deixem um ensinamento estrangeiro e de contrário àquilo que vocês estão aprendendo aqui comigo. Tem outra passagem também, quando Saul ele não destrói as amalequitas, né? E aí os soldados de Saul eles acabam casando com as amalequitas, né? O profeta Samuel fica furioso também, não gosta daquilo. Então, de um lado, eles foram incentivados a sequestrarem essas mulheres e a se misturarem. E eles tinham orgulho disso, né? Nós somos os mais fortes. Nós não temos mulheres, nós vamos lá pegá-las para nós. Do outro lado, não, isso aqui está errado, não se faz isso. Não se faz isso. Não é desse jeito que você começa uma relação entre homem e mulher. Fiquem juntos, casem, todo aquele processo, entendeu? Não é a base de sequestro, não é a base de estupro. Estupro é feio. O romano, ele é um dominador. O estupro é uma arma de guerra. Esse é o romano. O romano, ele é assim. Tem um livro lá que chama assim, Império Romano, dele. Realmente ele fala bem no começo, assim, que ele começa a contar toda essa história, né? Da loba, que fermentou o René. E aí ele fala que o Império Romano ele começou através do incesto e do fratricídio, né? E do incesto, né? E aí... Isso aí perdurou durante todo o Império Romano, né? Até o final do Império Romano. Para tu chegar no poder, tu matava o teu inimigo e assassinava e sangrava e... Eu vou chegar um pouco nas brigas políticas que... Vai piorar. O PT passa vergonha. Os soviéticos aprenderam com os romanos como é que você faz. Então vocês entenderam mais ou menos como é que é a cabeça de um romano? Se tu colocar um romano aqui hoje em Alegrete, ele vira
governador do estado. De suborno. Olha, o suborno, foram eles que inventaram o suborno. Corrupção, suborno. Aí a gente vê como é que, se o Brasil tem isso, e é uma merda, como é que eles tinham um império poderoso e eles não se destruíram eles mesmos? Mas tinha no final uma coisa: a república prevalece. Nosso modo de vida, ele é assim. E no final, ele tem que prevalecer. Então, eles meio que se defendiam. Mas a máfia, né? Aquela coisa, né? O Rafael é menor que eu. Se eu fosse romano, eu ia chegar, dar um soco na cara dele, arrebentar um monte de dente. Aí dizer, ó, cara, amanhã eu vou vir de novo. Deixa 500 pila aqui pra mim agora. Não. Aí eu vinha, batia nele de novo. Aí ele deixava de... agora eu vou te proteger de pessoas como eu. E aí, eu como romano, como conquistador, eu sou uma legião, eu protegi o Rafael. Mas ele tinha que me pagar. Isso é a máfia. A máfia funciona assim, né? É desse jeito. Vou te proteger de pessoas perigosas, que nem eu. Esse é o romano. Criou o problema e a solução. Problema, reação, solução, que eles chamavam. Tá, então vamos avançar um pouquinho aqui, ó. Um pouco nas brigas políticas. As brigas políticas é uma coisa louca, ó. É bem como eu falei, a base de corrupção, caixa 2, 3, 4, eles não estavam nem aí, né? Quando tu assumiu o poder, por exemplo, fazer conta que eu assumi aqui, agora sou o cônsul. Sou o cônsul, mando no negócio aqui. Eles tinham eu não me lembro como é que era o nome, mas eu podia fazer uma lista dos meus inimigos. Faço uma lista dos meus inimigos e passo para os soldados. Vai lá. O massacre de Sula foram 10 mil pessoas em Roma. Tinha a cabeça empilhada para tudo que é canto, quando ele assumiu o poder em Roma. Esse era o modo deles. Tem uma coisa que é importante falar, que é a briga, existiu uma briga política entre os populares, o Partido Popular, e os optimates. Porque para a gente chegar na relativa paz de Cristo, eles ficaram 150 anos brigando, mais ou menos. Então os populares eram o general Caio Mário, e do outro lado tinha o general Lúcio Sulla. Então, como é que eles conseguiam avançar em poder? Conquistando. Então, o Mário foi lá e derrotou tribos germânicas. E o Sulla fez a mesma coisa no Oriente. Era uma espécie de meritocracia. Assim, quanto mais você conquista e derrota inimigos romanos, mais você tem popularidade, poder, riqueza. E era assim que eles cresciam. Só que o negócio é o seguinte, eles começaram uma questão de se eu sou poderoso, eu vou fazer aquilo que eu quiser. E eles trabalhavam à base de vingança. A vingança era uma forma deles agirem no mundo. Sempre se vingando. Não tinha não façais ao próximo, não sei o quê. Não. Eu tenho que fazer. Tem que fazer. Até porque era uma questão de sobrevivência também, né? Porque o outro vai fazer. Fazendo... E aí tem outro. E eu tô num ponto assim, ó. Eu tô sendo visado por outros. E eles querem que eu tenha, eles querem que eu sou. Então eu preciso ter mão de ferro. Ou a caça ou o caçador. Se alguém não fizer, se eu não fizer, alguém vai fazer contra mim. Tu vê que a mensagem de Cristo é uma coisa que destrói a cabeça de um romano. Um romano, é por isso que as conversões são tão fortes, né? Por isso que o cara muda de vida assim.
caramba, eu nunca parei para pensar em misericórdia. Nunca parei para pensar em doação. Nunca parei para... não precisa ser a base de vingança e sangue derramado, né? Esses partidos, né, os populares, o Jair é populares, né? Ele já é Bolsonaro. Ele seria um popular, Partido Popular, né? Porque o Mário, quando ele morre, ele é assassinado para variar, né? Ele passa para o sobrinho dele, o César. Então, o que o César fazia? Quando ele ia para uma campanha militar, ele mandava fazer conta. Ele foi para a Gália. O que tinha na Gália lá? Tinha... vamos pegar um exemplo melhor aqui, que era o que acontecia. Quando César foi para a África, quando ele foi para o Egito, por exemplo, ele mandou girafas, zebras para Roma, entendeu? Ele mandava os tesouros que ele achava lá e as coisas mais diferentes possíveis e fazia essas coisas desfilarem em Roma. Tu é um romano, tu está na Itália, tu não girafa? Que história é essa? Que isso? Parece um cavalo, mas tem um pescoço gigante, era tudo pintado. Aí tinha leões, né? Leões, os tigres, tinha tigre e leão para todo lugar no mundo antigo, não era só no... Realmente, tinha tigre e leão na Europa, leopardos, né? Mas também as riquezas. E aí ele fazia isso aí desfilar. A pessoa gostava. E ele dividia isso aí. César era pobre, não tinha um puto pila. Por quê? Porque ele todos os espólios ele doava para o povo. Isso é populismo. Isso nunca existiu na história. Nem o Alexandre fez isso. Foi um gênio também, né? Mas foi o César que inventou esse populismo. Assim. O pessoal adorava ele, torcia por ele. E a turma do Sula, depois quando o Sula morreu, esses caras morreram tipo 70, 80. Com licença, que idade está o senhor? Eu vou fazer 80. O senhor vai fazer 80. Eu acho que o Sula morreu mais ou menos com a sua idade. Ele era um general. Estava ali escrevendo decretos para matar o colega dele. E esses generais, eles viviam até muito assim, porque o general romano ele não ia para a batalha. O general grego ia para a batalha, mas o general romano não. Então eles viviam até essa idade fazendo maldade. E quando ele morreu, assassinado para avaliar, né? Quem assumiu foi o Pompeu. Aí tem a briga entre César e Pompeu. Pompeu, ele era um grande general também. Ele não era inimigo desse César, porque os dois eles tinham o mesmo tamanho. Então César meio que casou com a filha do Pompeu, tá tipo, vamos indo, né? Mas eu tô de olho em ti. E essa guerra civil deles aí, ó, César vence, acaba vencendo, e ele é morto para variar, assassinado. Todo mundo, acho que, se eu não me engano, todo mundo foi assassinado aqui. E o César mesmo foi assassinado pela própria turma dele, né? O próprio filho adotivo, né? E aí, quem assume isso aqui, então, quem consegue unificar os optimates e os populares é o sobrinho do César, que ele é um cara estudado, que era o Augusto, Otaviano Augustus. Na verdade, o nome dele é Otaviano, Augusto significa divino. Então, depois de 150 anos de briga, de guerra civil, de romano matando romano, eles finalmente chegam no Augusto. E é o Augusto que começa o império, não é mais república. Agora quem manda aqui sou eu. Ali só, eu não lembro se foi com o César e o Pompeu, porque teve um erro estratégico. O Pompeu estava no comando, digamos assim, do Estado, digamos assim. E o César era muito poderoso, por isso que tu falou, o povo apoiava. Eles falaram, não, temos que nos livrar do César, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma guerra
mandar o César lá, não sei pra onde, não sei se foi pro norte, pra onde é que foi. Para Inglaterra. Pra Inglaterra. E lá ele formou um exército e trouxe todo aquele exército, né? Isso. E sitiou Roma e aí ele assumiu o poder, né? E todos eles eram grandes conquistadores, né? César conquistou a Gália sozinho, né? Tinha 500 mil gauleses, ele tinha 20 mil pessoas e ele conquistou toda essa turma à base de política, de papo, de conversa. Ele era muito E inteligente, né? conquista. Ele tinha estudado retórica e tal, ele conseguiu... Quando ele foi nessa... Não sei se falou que foi pra Inglaterra. Quando ele foi lá, ele convenceu as pessoas, né? Esse cara é muito inteligente e tal. Ele foi para a Bélgica também. Mas o negócio é o seguinte, tu é um humano conquistador, tu vai conquistar aquilo ali de qualquer jeito. Eu vou mentir, tá? Interessa. Eu tenho que conquistar isso aqui. Então ele tinha 20 mil pessoas, como é que 20 mil perderam para 500 mil? Ganharam. Ganha. Como é que eles ganharam de 500 mil pessoas? Primeiro porque o romano ele é unido, então a legião está unida, a estratégia. Né? E o gaulês está separado, as tribos elas eram separadas. Inclusive, o César usou as brigas entre eles, fazendo alianças. Né? Pô, tu tá em briga com aquele cara, eu te ajudo a derrotar ele. Eu vou lá, derroto ele, depois eu volto e acabo contigo. O romano era assim. Ele vai te conquistar. Ele pode estar em menor número, ele pode estar sem comida, ele vai te conquistar. E eles conquistaram. César conquistou, né? Eu acho, inclusive, que o Pompeu era um general muito melhor em questão militar, assim. Mas o César, ele era um estrategista melhor. Né? Ele era um político. Ele era um político melhor. Ele era um advogado. Né? Então ele era um político melhor. E agora finalmente chegamos no Augustus, tá? Augusto ele era Pontifex Maximus, isso significa a maior ponte. Então ele era o chefe, ele era o maior sacerdote. Era um sacerdote de Júpiter. Ele liderava as cerimônias religiosas. Ele era príncipes, que é de onde vem o príncipe. Isso significa o primeiro. Então dentro do Senado ele era o maior. E ele era o Dux Bellorum. Isso significa que ele era o chefe de todo o exército. Ele não tinha só uma legião com ele, ele tinha todo o exército com ele. Então ele juntou poder militar, religioso e civil numa coisa só. Ele tinha supremacia. Isso é império. Isso é o império. E foi assim que a república caiu e começa o império. Quando Cristo nasce, já é Tibério, que é o sucessor, que ele já é um bosta. Você teve bons imperadores ao longo da história romana e teve alguns assim que era só loucura. Mas no caso o Império Romano está em relativa paz. Acabou a briga, não tem mais guerra civil quando Cristo nasce. Então tu tem estrada, tu tem comércio, o mundo está pronto para o cristianismo. Próximo. Muito bem, terminamos os romanos. Vamos para Israel. Vamos para a Judéia, a província da Judéia. A história de Israel, eu não vou voltar tanto, tá? Não quero fazer confusão na cabeça de vocês, nem na cabeça de quem está nos assistindo também. Eu vou voltar só até Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele era um aluno de Aristóteles. A importância da intelectualidade quando a gente fala. Sócrates ensinou Platão, Platão ensinou Aristóteles, e Aristóteles foi meio que enviado para, meio escravo, meio convidado pelo rei da Macedônia para ele ensinar o filho dele e os filhos da elite da Macedônia. Esse era o Alexandre.
Ele seria Alexandre III da Macedônia. Então Aristóteles ensinou Alexandre. Por que o Alexandre é muito importante? Porque as conquistas do Alexandre espalham o helenismo, a cultura grega, para o mundo inteiro. Então, a cultura grega, que era uma joia, ela não fica só dentro de uma cidade, que é Atenas, ou Tebas, ou Corinto, ou Esparta, né? Ela se espalha, essa cultura. A cultura grega se espalha para o mundo inteiro, graças a Alexandre. Alexandre, onde ele vai, ele cria uma Alexandria. Ele cria 80 Alexandrias diferentes, são cidades, né? Alexandria isso, Alexandria daquilo. E quando ele morre, Alexandre nunca perdeu uma batalha. Ele é o melhor general da história. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele morreu mais novo que eu. Ele morreu de febre, inclusive, na Babilônia. Quem derrotou ele foram os germes. Quando ele morre, ele não tinha herdeiro, mas ele tinha toda essa turma, que eram os generais dele. E aí esses generais dividem o Império de Alexandre. Um deles é importantíssimo porque é o Ptolomeu. Ptolomeu ele vira faraó do Egito e dele vai sair, inclusive, a Cleópatra. Né? A Cleópatra ela é ptolomaica. Foi Ptolomeu que criou a biblioteca de Alexandria. E Alexandria vai ser importantíssimo para a história do cristianismo depois. Porque Ptolomeu ele era um intelectual, ele dava importância para a intelectualidade, para os livros, para os professores. Ele pagava por qualquer livro que chegasse. Ele mandava emissários para tudo que é canto para trazer os pergaminhos, né? Não tinha livro, mas era livro, eles chamavam de livro também. Para trazer esses pergaminhos para Alexandria, né? E aí foi criada a maior biblioteca do mundo, né? Que é a Alexandria. Ela foi meio que destruída várias vezes. O César deu uns tiros lá sem querer, de catapulta, perdeu vários pergaminhos e tal. Tá, então o Império de Alexandre estava dividido entre vários generais, ok? Então, tem um filho da mãe aqui, ó. Se vocês querem xingar um governante da história, vamos xingar. O nome dele é Antíoco IV Epifânio. Esse cara, a Judéia era dele, tá? Israel era dele. O que esse cara fez? Ele resolveu proibir o judaísmo. Tá? Então faz de conta, para vocês entenderem o que é isso. Ó. É como se alguém chegasse em Santo Tomás de Aquino e São Francisco e dissesse assim: eu vou proibir o cristianismo. Vocês não podem mais ser cristãos. Chega no Vaticano e proíbe. Vamos chegar no Vaticano, agora vocês são só uma turma civil aqui. Ó. Vamos proibir o cristianismo no Vaticano. Antíoco IV fez isto. Em Jerusalém. É tudo? Na Judeia. A Judéia inteira. Não era Judéia, né? A Judéia era o nome de província romana, né? Ele era um general grego, era Israel. O que mais que ele fez? O que esse louco fez? Que ano mais ou menos foi isso aí? Ele nasceu em 215 e morreu em 164 antes de Cristo. O que esse louco fez? Ele resolveu sacrificar porcos dentro do templo de Deus. Isso é a maior atrocidade que tu pode fazer. Isso é cuspir na cruz, dar chute na cruz, derrubar a cruz, esse tipo de coisa. A hóstia. Vamos derrubar a hóstia no chão e pisar em cima. É a mesma coisa. Ele juntava vários sacerdotes no sábado e dava pedras para eles carregarem. Isso é violação do Shabat, o dia sagrado. Esse cara, ele é visto como tem um nome, eu não me lembro, não me lembro se é profano entre as nações, né? Tu tem os justos entre as nações, né? Israel reconhece que, por exemplo, Alexandre o Grande é uma pessoa justa. Ele é um bom ser humano. Ele foi bom pra gente, ele era ótimo. Mas tem os piores também, um ímpio. Foi o que esse cara fez. Ele construiu uma estátua de Zeus dentro do templo, né?
Ou seja, colocou uma idolatria dentro do templo de Deus. Quando isso acontece dentro da história, vocês vão entender que tu está cavando tua própria sina. Porque o que aconteceu? Disso daí, dessas ações dessa pessoa, desse rei, se levantam primeiro um sacerdote chamado Matatias e depois os filhos dele, que são os macabeus. Macabeu é martelo, né? Então eles se levantam contra esse rei. O Antíoco, no final, ele acabou indo para a Pérsia, morreu. Ele teve uma morte muito terrível. Ele teve uma doença lá, ele acabou meio que podre por dentro, uma coisa terrível, assim. Aí todo mundo diz, viu? Bem feito, Deus agindo. Ele morreu mal, assim, amigo. Doença Assim. intestinal. Isso, doença intestinal, Você cagava o dia inteiro, esse bosta. Ele é? vamos matá-lo de novo. Antíoco IV, né? O maior desgraçado da história. Muito bem. Aí nasceram os macabeus. Os macabeus, eles se levantaram para enfrentar esse cara. Só que aí começa um problema também, que é o seguinte. Isso nunca tinha acontecido nesse nível assim de maldade contra o povo, né? Eu vou arrancar de ti a tua religião, a tua cultura, toda a forma de você ser. Então eles ficaram com tanta... Foi um trauma tão grande isso, né? Pô, o cara veio aqui em Alegrete, pisou na hóstia, meteu fogo no templo, caramba, eu preciso me fortalecer. E foram isso que eles fizeram. Quando os macabeus... depois que os macabeus venceram, eles resolveram se organizar de uma forma diferente, os judeus. E é aí que começa a dinastia dos Hasmoneus. Que é quando eles começam a ter hábitos de governança pagã. Então a gente vai criar o nosso exército, a gente vai se defender, a gente não vai deixar mais isso acontecer com a gente, entendeu? Só que Israel nunca agiu dessa forma. Ela não pode agir dessa forma. Quem cuida deles é o Criador, é Deus. Só que quando eles começaram a fazer macubrações com os romanos, eles fizeram aliança com os romanos para derrotar os persas. O que vocês acham que os romanos fizeram depois que eles fizeram essa aliança? Os romanos foram lá e derrotaram os persas. Aí os romanos voltaram e derrotaram eles também. Porque o romano conquista. Ou seja, eles estavam fazendo maquinações políticas ali. Vamos fazer aliança com algum general do Antíoco IV, né? Depois vão fazer aliança com algum persa, depois com o Egito, com a Síria, não sei o quê. Quando começam essas pequenas políticas assim, foi isso que eles começaram a se perder. E aí, o primeiro rei, nesse caso, depois dos macabeus, né, de Israel, foi um cara chamado João Hircano. Ele fez a pior coisa possível dentro da história de Israel, que é uma conversão forçada. O papel de Israel não é forçar ninguém a nada, não é espalhar o judaísmo pelo mundo. Só que este rei, burro, foi lá e resolveu, ele conquistou um lugar ali, Petra, a cidade de Petra, que é lindíssima, e ele dominou essa gente e converteu eles ao judaísmo. Depois, os Herodes que nós conhecemos, que são péssimos reis de Israel, eles vieram dessa turma. Eles são idumeus. O Herodes, que manda matar as crianças ali quando Cristo nasce, ele não é judeu. Ele é um convertido forçado.
Ele é um ídolo meu, ele não é hebreu. Aquele outro bosta lá que manda cortar a cabeça do João Batista. A Salomé também. Foi a Salomé que pediu, né, a cabeça? Ué, isso é hábito pagão, idólatra. Capaz que um judeu vai fazer isso com alguém. Nunca aconteceu dentro da história de Israel. Isso é um hábito pagão, hábito idólatra. Salomé, ela era dos idumeus. Esse Herodes aí também, o Herodes que aceitou, né? Porque tem a história que ele tinha uma mulher pura, né? Como é que é a história? Era a mulher do irmão, né? Isso. Isso. O judeu não pensa assim. Isso. O judeu não pensa assim. Isso vai contra as leis de Moisés. Tanto que João Batista dizia, né? Tá errado, né? E era. Mas por que ele estava agindo assim? Ele tinha ainda a cabeça do povo dele. Povo idólatra. Povo pecador. Quando a gente dá uma vasculhada na história, a gente vê que, só um pouquinho, tem coisa errada aqui. Aí ajuda a explicar algumas coisinhas, né? Teve um outro rei que veio depois do João Gricano, que é um rei Aristóbulo, rei de Israel. Esse cara, ele não fez muita coisa, ele exilou os irmãos e mandou matar a mãe de fome. Um rei de Israel fazer isso? Jamais. Ele era idumeu. Tinha o romano também, né? Os romanos faziam isso também. Os romanos faziam isso. Os romanos faziam. Matavam as mulheres. Isso. Esse é um hábito idólatra. Esses caras, esses reis que vieram depois dos Macabeus, porque o que aconteceu? Era uma briga política complicada. De um lado tu tinha os persas, tu tinha os romanos, tu tinha os gregos, né? E tu tinha Israel que era desse tamanho. Então... E não tem mais a linhagem de Davi no poder. Né? não tem. O que tinha eram os sacerdotes que davam o controle. Então o que aconteceu? Era uma briga política difícil, então agora eu vou me aliar com esse aqui. Agora eu preciso me aliar com esse aqui. Vou casar com a filha desse aqui. Para meio que manter a coisa nos eixos. Né? Então é por isso que essa linhagem que não é judaica estava no controle de Israel. Essa linhagem dos idumeus, que é a dinastia dos Asmoneus. Né? Parece o nome de demônio, né? Os Asmoneus. Mas é uma dinastia dos Asmoneus. Tipo, eles eram literalmente Eles não eram de Israel, ou seja, eles não pensavam como Israel. Eles pensavam como? Eles pensavam como idólatra. Eu vou matar minha mãe de fome. Vou mandar exilar os meus irmãos. Então não é uma mentalidade judaica isso aí. Não é uma mentalidade de quem tem o Deus único, que te tirou da terra do Egito, né? Aquela coisa toda. Isso é a mentalidade idólatra. Mentalidade idólatra. Então Israel estava mal. Quem estava no controle eram esses praticamente pagãos. E eu estou do lado de João Batista quando João Batista batia neles. Falava contra eles, né? Exortava eles, aquela coisa toda. Então, e no final, os romanos vieram, e o que eles fizeram? O romano conquista. Mas eles deixaram esses caras meio que no poder, assim, porque aquilo ali é uma coxa de retalhos. É um saco de gato. Eu vou deixar o rei aqui, mas eu vou deixar um governator, né? Que no caso seria depois o Pilatos, né? O famoso Pilatos. Ele era um governator, ele governava o local. Ele tinha força militar, né? Ele mandou destruir o exército de Israel, né? Então o rei, ele meio que governava uma questão civil, mas ele não tinha poder militar. Ele tinha um poder meio que de polícia, mas bem pouquinho, guardas assim do templo. Então aqueles guardas que foram pegar Cristo ali, era meia dúzia.
Quem tinha poder militar era o Império Romano. Quem tinha a legião estacionada ali, acho que é a Judéia Cesareia, que estava a legião, 50 mil pessoas, assim, prontas para se levantar e tacar o fogo em onde eles quisessem. Então, Roma tinha o poder da polícia, tinha o poder militar. Né? Quem cuidava da questão civil, aí seria... Por isso que Cristo foi mandado por Herodes primeiro, né? E aí Cristo não deu pérola aos porcos, deixou aquele idiota falar sozinho, né? Por que ele foi mandado por Herodes primeiro? Porque a questão civil, primeiro a questão religiosa, mas tem que passar pela questão civil. Questão do... porque o rei estava acima do sacerdote, então ele foi mandado por Herodes, né? Mas quem é que estava no controle de toda essa situação? O governador Pilatos, né? Isso a gente entende um pouco melhor a paixão, né? Tudo esse monte de acontecimento, né? Que bagunça isso aqui, né? Que país estranho. Tem rei, mas o rei não manda nada, mas manda um pouquinho, né? Sim, eles estão sob invasão estrangeira, tá? E é aqui que eu deixo vocês, né? A gente pode terminar? Não sei. Eu queria fazer só um comentário, só um... Tá, antes, Tá. deixa eu Um terminar. ponto vai que tá quase terminando a bateria. Tá, para terminar assim, ó. Agora Israel está sob invasão estrangeira, tá? Quem manda são os romanos. E é aqui que eu deixo vocês para a próxima aula. Deixo Israel sob invasão estrangeira. Deixo bem claro, Israel está sob invasão estrangeira. Os romanos estão aqui. Tá? Isso vai ser importante para a próxima aula. E na próxima aula eu vou falar um pouco sobre... Eu vou falar sobre quais eram as... O que existia na intelectualidade da época, né? Vou falar sobre os platônicos, aristotélicos e tal. Vou falar sobre o ministério dele, né? E vou tentar entrar sobre aonde os apóstolos foram, quais foram os destinos dos apóstolos, né? Porque cada apóstolo foi para um lugar. A gente não sabe que um foi para a Índia, um foi para a Turquia, teve um que foi para a Inglaterra. Tá? Então, terminamos aqui. Eu queria fazer só para uma seta que tu acha que tu vai falar, só para não perder, depois eu esqueço. Esse negócio da cultura helênica aí vai ser importante porque dos cristãos, das pessoas que vão se tornar cristãos, vai ter duas correntes. Uma que vem da cultura helênica, os cristãos helênicos, que estão com a cabeça mais aberta, mais coisa e tal, sempre mais ideias, são mais fáceis de dar a doutrina do Cristo. E tem os que vêm do judaísmo. E aí dentro do cristianismo vai ter, por isso que depois vai surgir o diácono, vai surgir exatamente para ajudar nesse conflito, né? Isso. Que daí o pessoal dava mais pão pro judeu, que vinha do judaísmo, que dava pro helenismo, aí criou um conflito ali. Aí eles, não, vão ter que chamar a gente para ajudar aqui, aí vai surgir o Estevão, para resolver esse problema, esse conflito entre os dois ramos do cristianismo, né? O que vem do judaísmo e o que vem da cultura helênica. Pode trabalhar. Saduceus, mas segura o celular primeiro na mão. Segura o celular na mão, vai cair no chão. O que vocês acharam? Bom. Muito bom. Eu